O presidente Temer está reunido com aliados e assessores no Palácio da Alvorada desde cedo. A crise provocada pela delação da JBS também reuniu o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para discutir um possível pedido de impeachment. A repórter Flávia Alvarenga está acompanhando e tem as informações também ao vivo de Brasília. Boa noite, Flávia. Oi, Mona Lisa, boa noite. O presidente Michel Temer continua aqui no Palácio da Alvorada. O sábado foi de reuniões, uma tentativa para reagir a essa crise provocada pela delação. E a Ordem dos Advogados do Brasil também está reunida desde o meio da tarde para decidir se entra ou não com um pedido de impeachment contra Michel Temer. Uma comissão especial entendeu que existem sim razões para esse pedido de impeachment contra o presidente. No relatório, os conselheiros dessa comissão especial argumentam que no momento em que Michel Temer ouviu de Joesley Batista que o empresário tinha 2 juízes e um membro da força-tarefa a favor dele, Michel Temer foi omisso. Deveria ter contado isso às autoridades responsáveis, já que é uma prática ilegal. E nesse relatório da comissão da OAB, os conselheiros também argumentam que quando há menções ao ministro da Fazenda e também ao CAD pedindo interferências, isso é um favor pessoal, portanto, vai contrário, a uma conduta de um presidente. Portanto, para essa comissão da OAB, há crime de responsabilidade. A defesa do presidente Michel Temer pôde falar e pediu mais prazo para apresentar os argumentos à OAB. E neste momento, a Ordem dos Advogados do Brasil está discutindo e vai colocar em votação se dá ou não mais prazo para os advogados de Michel Temer. E só depois disso é que os conselheiros da OAB vão votar se levam adiante ou não esse pedido de impeachment. Mona Lisa. Obrigada, Flávia. A Procuradoria-Geral da República pediu a continuidade do inquérito contra o presidente Michel Temer e outras autoridades denunciadas na delação. E o ministro Fachin, do STF, acaba de decidir, então, sobre o pedido do presidente. O repórter Vladimir Neto está em Brasília e tem todas as informações para a gente. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, acaba de decidir sobre o pedido da defesa de Michel Temer. E ele atendeu ao pedido para que seja feita uma perícia na gravação feita por Joesley Batista com o presidente Michel Temer. Ele determinou que o Instituto Nacional de Criminalística realize essa perícia. A defesa de Michel Temer e a Procuradoria-Geral da República têm até 19h30 de amanhã, dia 21 de maio, para apontar as dúvidas que devem ser esclarecidas nessa perícia. O ministro também pediu que a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, marcasse o julgamento do pedido de suspensão do inquérito, outro aspecto do pedido da defesa de Temer, para a próxima sessão do Supremo Tribunal Federal. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, também acaba de decidir levar essa questão ao plenário do Supremo na próxima quarta-feira. Entre os argumentos apresentados pelo Procurador-Geral da República, estão que para impedir a suspensão do inquérito, quer dizer, ele diz que a Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou em documento enviado ao ministro Luiz Edson Fachin que o pedido de suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer na Lava Jato tem flagrante contradição, uma vez que o inquérito visa analisar os fatos e uma das formas disso é a realização de perícias. Em primeiro lugar, cabe destacar no documento, escreve assim Janot, a flagrante contradição do pedido da defesa de Michel Temer, visto que o inquérito existe justamente para a apuração dos fatos e para a produção das evidências, dentre elas estão perícias técnicas. Janot destacou também que não se opõe à perícia da gravação entre o empresário Joesley Batista e Michel Temer, mas entendeu que isso deve ser feito como uma medida de produção de provas, com o inquérito em andamento. Janot escreveu no pedido. Não obstante, embora certo que o áudio não contém qualquer mácula que comprometa a essência do diálogo, o Procurador-Geral da República não se opõe à perícia no áudio da conversa entre Michel Temer e Joesley Batista, gravada no dia 7 de março de 2017 no Palácio do Jaburu. A referida perícia, entretanto, pelas razões acima expostas, deve ser realizada sem qualquer suspensão do inquérito, visto que esse se destina justamente à produção de elementos probatórios. Pois bem, esse aspecto do pedido, o ministro Luiz Edson Fachin atendeu, então, a suspensão do inquérito vai ser decidida, na quarta-feira, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mona. Obrigada, Vladimir.
O pronunciamento do presidente Michel Temer repercutiu entre políticos que apoiam o governo e os de oposição. O presidente Michel Temer saiu do Palácio do Jaburu no final da manhã, seguiu para o Alvorada. Foi lá que se preparou para o pronunciamento, depois de conversas com assessores, com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e com aliados. E no início da tarde, seguiu para o Palácio do Planalto, onde fez o discurso. Depois, Temer almoçou uma feijoada com ministros e parlamentares no Palácio da Alvorada. O presidente pediu que toquem o barco no Congresso a partir de segunda, mantendo as votações. Seguindo a mesma estratégia do pronunciamento, aliados tentaram desqualificar a gravação. O que está frágil é a alegação da acusação, que se baseou no início na questão da tal mesada que o presidente teria pedido para Eduardo Cunha. Então, essa foi a alegação inicial da acusação. Frágil foi ela, deixou de existir. Agora se parte no que o presidente deveria ter feito e não fez. O presidente realmente entendeu que era uma mentira, e entendeu que aquilo não era relevante. O presidente Michel pede para suspender para que, de novo, seja analisado com a Polícia Federal a fita, que não foi uma análise superficial. É triste, mas o presidente está com muita confiança, predestinado, determinado e confiante que vai superar essa crise e as reformas vão passar. A oposição criticou a reação de Temer. Para o líder da rede na Câmara, todo o conjunto de provas sustenta a gravação. Eu não consigo ver razão para que o interlocutor de Temer inventasse um diálogo que não existiu, fizesse uma gravação e depois editasse a gravação para incriminar alguém que está na presidência da República. Essa tese não faz o menor sentido. E, ademais, todas as outras provas do conjunto probatório sustentam o que é dito na gravação, ou seja, o conjunto todo faz sentido, de que Temer participava e participa de uma organização criminosa, de que tentou obstruir a justiça e de que praticou corrupção passiva. O líder do PV no Senado condenou a estratégia de Temer de questionar a validade da gravação como prova. Se nós considerarmos a cena, nela há uma declaração de crime praticado pelo empresário, quando ele fala que cooptou autoridades judiciárias e que está pagando pelo silêncio de 2 presos em Curitiba. E o presidente não reagiu, apoiou. Se fosse o presidente da França, não chamaria o chefe da guarda e não determinaria a prisão imediatamente? Não deveria ser esse o gesto do presidente? Mas providência alguma foi adotada pelo presidente e, obviamente, trata-se de prevaricação. Os 2 principais aliados de Michel Temer, democratas e PSDB, se reúnem amanhã para discutir a crise. Avaliam que a reação do presidente não resolveu o problema, que politicamente ele está fragilizado. Mas, segundo esses partidos, Temer ganhou tempo. Até agora, 2 partidos da base decidiram se afastar do governo. Na quinta foi o PPS, que entregou o Ministério da Cultura ocupado por Roberto Freire. Hoje, depois de uma reunião em Brasília, o PSB anunciou que é a oposição. O partido defendeu a renúncia de Temer ou o pedido de impeachment. O PSB ocupa o Ministério de Minas e Energia, mas considera que o ministro Fernando Coelho Filho não foi uma indicação do partido. A decisão de sair ou ficar será dele. Ele admitiu que em 24 horas ia pensar, portanto, ele tem liberdade para ficar, mas não em nome do partido. Além dos depoimentos, os delatores do grupo JF entregaram também aos procuradores uma série de documentos que dão detalhes dos pagamentos a políticos. O diretor do grupo JF, que controla a JBS, desenhou o mapa da propina paga ao mundo político. Os números apresentados pelo delator Ricardo Saldi mostram que a JBS deu dinheiro a quase todos os partidos. 1.829 candidatos receberam do grupo, de 28 partidos. Foram eleitos 179 deputados estaduais, 167 deputados federais, 28 senadores e 16 governadores. O delator Ricardo Saldi contou por que a JBS pagava tanta gente sem direcionar a partido A ou B, sem preocupações ideológicas.
Ele disse que a política da empresa era fazer reservatório de boa vontade, doações mesmo sem contrapartida prévia. Ricardo Saldi explicou como isso funcionava ao ser questionado sobre Caixa 2 aos partidos. Ricardo, agora vamos tratar aqui do tema trazido pelo senhor no anexo 36, intitulado Partidos e Políticos que receberam pagamentos contabilizados ou não, sem ajustes de ato de ofício. Aqui, se o senhor me permitir, eu gostaria de chamar ele de reservatório da boa vontade. Entendi. Isso aqui é para... O que o senhor quer dizer é que os senhores pagaram para, se precisar um dia, contar com a boa vontade do... E para eles não atrapalharem a gente. E para não atrapalhar. Porque muitos dos pagamentos aqui, todos foram dissimulados, vários em dinheiro e vários em notas fiscais, que eu vou detalhar para o senhor. Segundo detalhou o delator, dos mais de 500 milhões de reais doados a políticos pela empresa, no máximo 10 ou 15 milhões não foram propina. Essa montanha de dinheiro era repassada em contas no exterior, em espécie, e as quantias eram levadas em malas e bolsas, em doações oficiais, propina disfarçada de doação legal ou por meio de empresas ligadas aos políticos. A JBS pagou todo tipo de despesa, algumas de serviços de interesse dos candidatos, outras para serviços que não foram prestados. As notas fiscais eram frias, uma forma de dissimular os pagamentos de propina. Os delatores apresentaram provas. Para repassar valores ao senador Eduardo Braga, do PMDB, a JBS apresentou notas do aluguel de um jatinho com capacidade para 9 passageiros e 2 tripulantes, para ser usado de abril a novembro de 2014, ano de eleição. As duas notas da JBS mostram que o gasto chegou a 6 milhões. A empresa repassou 1 milhão para o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, também do PMDB, por meio desse contrato de advocacia. E 3 milhões para o ex-senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR, usando essa nota de um serviço com uma empresa de engenharia de telecomunicações. Ainda segundo o delator, R$ 445 mil para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, por meio da empresa Casa de Cinema Filmes, que faz vídeos institucionais. E mais R$ 2 milhões para essa empresa de pesquisa de opinião. Segundo o delator, todos esses repasses são relacionados à compra de partidos para a coligação, ou seja, para o grupo que apoiou a chapa Dilma Temer em 2014. Os pagamentos ocorreram em agosto e setembro de 2014, às vésperas da eleição. A assessoria de Eduardo Braga disse que as contas de campanha foram aprovadas sem ressalvas pelo TRE do Amazonas e que as doações foram declaradas à Justiça. A defesa de Henrique Eduardo Alves rechaça as acusações de Joesley e reafirma que toda doação da campanha foi declarada à Justiça. Alexandre Nunes, um dos donos da Casa de Cinema Filmes, disse que a empresa prestou serviço à campanha de Eunício Oliveira e recebeu por isso. Não confirmou se o pagamento foi feito pela JBS. A assessoria de Eunício Oliveira disse que todas as despesas da campanha eleitoral de 2014 foram declaradas à Justiça Eleitoral e que as contas foram aprovadas. Não conseguimos entrar em contato com o ex-senador Antônio Carlos Rodrigues.